Você deseja alcançar grandes patamares, mas sente como se carregasse uma âncora invisível que puxa seus pés de volta para o chão toda vez que tenta subir. Napoleon Hill dedicou décadas de sua vida observando o que separa os homens que realizam seus sonhos daqueles que apenas acumulam frustrações. E a resposta que ele encontrou não reside na falta de oportunidade, mas numa sabotagem silenciosa que você provavelmente nem percebe que está cometendo. Antes de mergulharmos no mecanismo exato dessa destruição da alma e de como a Bíblia expõe esse mesmo conflito, considere deixar seu amém aqui embaixo e se inscrever para não perder a sequência dessa revelação. A ambição morre quando a sua mente, projetada para a eternidade, se torna escrava do imediatismo que o mundo impõe a cada segundo. Hill observava que a maioria das pessoas desiste não porque falhou em seu objetivo, mas porque a imagem que elas fazem de si mesmas é pequena demais para a grandeza da tarefa que pretendem realizar. Elas estão matando sua ambição ao alimentar crenças sobre suas limitações, em vez de nutrir o potencial ilimitado de quem entende sua origem. O apóstolo Paulo ecoa essa verdade de forma brutal aos Filipenses ao afirmar que se pode realizar todas as coisas por meio daquele que fortalece, provando que a ambição legítima não é um desejo de orgulho, mas uma extensão da própria vontade de Deus, operando em alguém que decidiu parar de aceitar o fracasso como um destino. Existe um contraste absoluto entre a estagnação que Hill mapeou nas classes improdutivas e a disciplina necessária para quem busca propósito nas Escrituras. Por um lado, o mundo ensina que você deve adaptar suas metas ao que os outros consideram razoável. Por outro, a palavra incentiva a renovação constante da mente para não se conformar com os moldes limitadores desta era. Onde muitos veem um impasse entre a gestão de desejos terrenos e o chamado espiritual, a Bíblia revela que o problema real está na desordem do coração. Se o motivo da sua busca é puramente o ganho pessoal, ela será uma fonte de ansiedade constante. Mas, se a sua ambição estiver alinhada com os princípios divinos, ela se transforma em uma ferramenta de impacto que não pode ser facilmente destruída por crises passageiras ou pelo medo. Observe que a maioria das pessoas confunde a falta de energia com a falta de ambição, quando, na verdade, elas possuem o combustível, mas o motor está fundido pela mistura inadequada de prioridades. Hill identificava que o desejo de ter frequentemente suplanta o desejo de ser, e esse desvio é exatamente o ponto onde o perigo se torna mortal para o crescimento. Proverbialmente, o rei Salomão adverte sobre a ganância que destrói a vida de quem a possui, sugerindo que o equilíbrio reside na sabedoria que diferencia a busca pelo essencial da perseguição de fantasmas. Quando você baseia sua ambição na necessidade de validação externa, você está voluntariamente colocando as chaves da sua vida nas mãos de pessoas que muitas vezes nem sequer querem que você vença. Considere a parábola dos talentos como um estudo de caso sobre a gestão dessa chama interna. O servo que enterrou seu talento agiu por medo, um dos maiores venenos descritos por Hill para quem pretende prosperar. Ele preferiu a segurança da inércia ao risco do crescimento, porque sua visão de seu senhor era limitada e distorcida. Essa paralisia pelo medo é a forma mais rápida de matar o que há de mais vibrante em um ser humano, e a nota de censura no texto sagrado deixa claro que a negligência é tão severa quanto o desvio de conduta. Você pode sentir que está sendo cauteloso ao não dar o passo definitivo em direção aos seus objetivos. Mas o que parece prudência pode, na verdade, ser a manifestação de um espírito que esqueceu que a responsabilidade por multiplicar os dons recebidos é intransferível. Muitos tentam curar a falta de impulso lendo livros sobre sucesso ou técnicas de motivação, mas ignoram que a fonte principal da inconstância emocional é o divórcio
entre o intelecto e a consciência. Hill observou que grandes realizadores possuíam uma capacidade incomum de concentração, uma persistência que desafiava a lógica dos opositores. Eles mantinham o foco mesmo diante da evidência contrária, porque sua convicção era inabalável. Em contrapartida, aquele que tem a fé dividida sofre como a onda do mar, lançada de um lado para o outro pelos ventos das circunstâncias, incapaz de acumular qualquer resultado sólido a longo prazo. A estabilidade de uma ambição saudável nasce na decisão de não negociar os princípios fundamentais, custe o que custar. Reflita por um instante sobre a influência das conversas e dos ambientes que você frequenta na manutenção do seu nível de exigência pessoal. As pessoas com as quais você convive são como espelhos ou âncoras. Elas refletem uma imagem maior do que você é capaz de ser ou reforçam constantemente o peso que lhe impede de levantar voo. Hill frisava a importância de criar um grupo de mentes mestras, um círculo de influência positiva que eleve o padrão de pensamento do indivíduo, enquanto o salmista nos previne sobre o perigo de se assentar na roda dos escarnecedores. O distanciamento estratégico daquilo que contamina a sua visão de futuro não é orgulho, é preservação necessária da sua chama vital, aquela faísca de ambição que precisa de oxigênio purificado para virar uma fogueira de propósitos. Além da influência externa, existe um inimigo interno silencioso chamado procrastinação, que Hill chamava de um dos hábitos mais destrutivos de todos os tempos. Procrastinar não é apenas adiar uma tarefa, é uma forma de dizer a si mesmo que o seu tempo, o seu plano e o seu propósito não são dignos de urgência. Quando o profeta Ageu chamou o povo para a reconstrução do templo, eles diziam: ainda não é o momento. E essa desculpa mascarada de cautela quase impediu que uma obra divina se concretizasse. A ambição sobrevive no presente, no agora, onde a fé se torna ação, e a procrastinação é a tumba onde a intenção, sem o devido acompanhamento do esforço, se decompõe até ser esquecida. Você pode estar se perguntando se essa busca por ambição é, afinal, algo condenável do ponto de vista da modéstia e da espiritualidade. E é aqui que o paradoxo se resolve. A ambição é virtuosa quando ela serve a um senhor maior que você mesmo. O desejo de melhorar, de crescer, de otimizar sua produção e de ser um excelente administrador de tudo o que lhe foi confiado é um mandato explícito na criação. O problema ocorre quando o foco se inverte, saindo da qualidade do serviço para a glória do ego. É por isso que muitos abandonam seus projetos no meio do caminho. Eles não aguentam a pressão que o ego não consegue sustentar, mas a fé, quando é o motor, fornece uma resiliência que a motivação psicológica comum nunca alcançará. A verdadeira virada de jogo, segundo Hill, ocorre quando alguém define um propósito único e dirige cada gota de energia, de pensamento e de ação para a realização desse objetivo central. A dissipação de forças é o que mata a ambição. Ter 1000 objetivos é o equivalente a não ter nenhum, pois o esforço se torna diluído, ineficiente e, eventualmente, frustrante. Nas Escrituras, a ordem para amar a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma é o paradigma absoluto dessa concentração de energia. Quando o seu alvo está fixado naquilo que é eterno e inabalável, as distrações do mundo ganham um peso diferente. Elas param de ser tentações irresistíveis e passam a ser o que realmente são. Ruído que deve ser filtrado em favor da harmonia do propósito maior que você está construindo. O risco silencioso de viver uma vida de quase não é medido por sucessos espetaculares que falharam, mas pelo acúmulo de tentativas mornas que nunca chegaram a ser testadas verdadeiramente. Imagine alguém que possui a ferramenta perfeita para um serviço, um conhecimento que poderia mudar o panorama de sua própria subsistência.
mas que, diante da dúvida, escolhe manter o projeto na gaveta, esperando o momento onde todas as condições parecerão perfeitas. O detalhe aqui é que a imperfeição faz parte da engrenagem do sucesso. Esperar pela ausência total de obstáculos é a tática mais refinada que o medo utiliza para manter a ambição imobilizada sob uma aparência de sensatez. Considere a dinâmica das estações. Na semeadura, há a exposição ao clima, o risco da escassez de chuva ou do calor excessivo, mas o agricultor que decide esperar pela garantia absoluta de uma colheita perfeita acaba sendo aquele que, no tempo da ceifa, nada encontra para recolher. A ambição sadia opera exatamente dessa forma. Ela é um investimento sob incerteza, mantido pela convicção de que existe um propósito que transcende o medo imediato. Quando o foco é deslocado da necessidade de controle para a obediência ao processo, a carga da pressão torna-se manejável. Afinal, a responsabilidade de gerir o que nos foi dado exige que deixemos de lado a prostração diante do erro, transformando cada recuo não em derrota definitiva, mas em um dado valioso para um novo ajuste de rota. Muitos observam aqueles que alcançam grandes realizações e cometem o erro comum de atribuir seus resultados a uma sorte desmedida ou a uma ausência mágica de dilemas morais ou de fadiga. A verdade, revelada tanto na observação das leis de sucesso quanto nos princípios eternos, é que a persistência não é fruto de uma ausência de tentação em desistir, mas de uma recusa deliberada em aceitar a mediocridade como destino final. Existe uma dignidade escondida no esforço que pouca gente entende, a de que o trabalho, quando bem feito, é em si mesmo uma forma de oração, um reflexo do caráter de quem o realiza. Quando você reduz a sua ambição a um desejo meramente egoísta de acumular, ou ser reconhecido, você perde a fonte que sustenta a energia a longo prazo, pois o ego é como um poço seco. Ele rapidamente se esgota quando o sucesso não aparece na velocidade da sua ansiedade. Pense na metáfora de um grande rio. Se ele tenta correr em todas as direções ao mesmo tempo, ele se torna um pântano, estagnado, confuso, sem força para mover nada. Mas quando esse mesmo volume de água é canalizado para um único curso, sua força é multiplicada, sendo capaz de transpor rochas e abrir novos caminhos através da própria terra firme. A sua ambição, quando fragmentada entre a validação externa, o medo da opinião dos outros e a indecisão crônica, perde a sua capacidade de gerar impacto. O que mata a ambição não é a falta de desejo, é o excesso de direções. É a incapacidade de dizer não às 10 oportunidades secundárias que aparecem apenas para testar se você esqueceu qual é o seu compromisso prioritário. Você já notou como certas pessoas parecem ter um filtro natural para o que não lhes serve? Elas não são desatentas, elas são, na verdade, profundamente seletivas. Elas compreendem o valor do tempo como um recurso finito, um ativo que não pode ser reposto. E por isso, cada interação, cada projeto e cada minuto de esforço é avaliado não pelo ganho imediato, mas pelo valor de longo prazo na construção do que chamamos de legado. Em contrapartida, aquele que vive na dispersão paga um preço que raramente percebe no momento, o custo de oportunidade. Cada hora gasta no irrelevante é uma hora roubada da construção daquele objetivo central, que se tivesse toda a sua atenção, já estaria em outro patamar de existência. Essa clareza sobre o que importa traz um efeito de purificação. Quando você estabelece o que é fundamental, o ruído começa a se apagar por conta própria. As pressões externas deixam de ter autoridade sobre você porque você não está mais tentando agradar a todos ou se encaixar em modelos impostos pelo ambiente. Napoleão Hill batizou de plano definido aquilo que as escrituras chamam de olhar fixo no alvo.
São linguagens diferentes, descrevendo uma mesma lei fundamental do universo. Sem foco, não há realização significativa. A estagnação em que muitos se encontram hoje, sentindo que o potencial está sendo desperdiçado, tem uma raiz quase sempre escondida na falta de um objetivo singular e avassalador que exija o que eles têm de melhor. O paradoxo que desafia a maioria é que, ao tentarem evitar o erro, acabam por abraçar a falha da inércia. Eles temem que o seu plano não seja perfeito, então, em vez de lançá-lo, retêm a ideia até que ela perca o brilho ou seja superada pela própria inércia do tempo. A verdade é que nenhum plano sobrevive intacto ao contato com a realidade. O que define o vencedor não é a precisão matemática da sua projeção original, mas a capacidade de aprender durante o trajeto e de persistir quando os primeiros obstáculos começarem a surgir. É a resiliência forjada na prática que separa os que apenas comentam sobre o sucesso daqueles que experimentam a transformação real. Você precisa entender que a ambição, despida de um senso de dever, torna-se um fardo pesado demais para qualquer um carregar. A busca por realizar o seu potencial é um chamado para atuar na sua capacidade máxima como administrador dos dons recebidos. Se você sente que a sua ambição está morrendo, talvez seja a hora de olhar não para fora, em busca de mais motivação ou novos hacks, mas para dentro, perguntando se o que você persegue ainda tem uma finalidade que valha a pena o esforço. Quando o objetivo é autêntico, a energia aparece. Quando a finalidade é nobre, a persistência deixa de ser uma escolha consciente de esforço diário e torna-se um modo natural de respirar e de agir no mundo. Existe algo profundamente libertador em assumir que nem tudo o que brilha merece a sua atenção. A disciplina de dizer não às boas coisas para poder dizer sim à única coisa que realmente mudará o seu destino é o segredo dos que deixam marcas. A distração é o assassino silencioso da ambição, porque ela não chega com a intenção clara de destruir, mas com a promessa de oferecer caminhos mais fáceis, confortáveis e menos exigentes. É um convite à mediocridade embrulhado em oportunidade. Você, contudo, é chamado para algo mais alto que isso. Você foi criado para o aprimoramento e para uma gestão exemplar de seus talentos. E isso exige uma postura que recusa se deixar desviar por distrações triviais. A clareza, portanto, não é algo que você descobre no topo da montanha, mas algo que você esculpe ao caminhar, batida após batida, rumo ao propósito. Se você se sente perdido em meio a tantas opções, não tente resolver tudo de uma vez. Escolha o seu centro. Deixe que a sua ambição seja purificada pela importância do que você está construindo. O valor real de uma vida, vista pela lente da perseverança e da coragem, não está na quantidade de voltas que você deu, mas na firmeza com que permaneceu no percurso escolhido, mantendo o seu olhar lá onde o seu compromisso exige que ele esteja. Independentemente de quão difícil o terreno possa parecer aos olhos dos que preferem o caminho seguro da inatividade. Observe o movimento da natureza. Nenhum carvalho atinge sua estatura máxima tentando ao mesmo tempo ser um salgueiro ou uma trepadeira. Ele canaliza a seiva, ano após ano, para o aprofundamento das próprias raízes. A sua ambição, quando diluída, comporta-se como um rio que tenta correr para todos os oceanos simultaneamente e, por isso, acaba paralisado em um pântano de incertezas. O erro comum não é a falta de desejo, é o excesso de direções. Napoleão Hill percebeu que a mente humana é um instrumento de precisão, mas ela exige o que chamamos de foco obsessivo. Se você dispersa sua energia, o mundo se encarrega de consumir o que sobra. A pergunta que você precisa confrontar não é o que posso fazer, mas o que devo deixar de fazer para que o meu objetivo principal floresça. Imagine um artesão que decide esculpir a obra de uma vida em um bloco de mármore.
Se ele der uma martelada em cada face do bloco, sem nenhum plano definido, ele terá apenas um monte de pedras lascadas. A ambição vitoriosa exige o sacrifício do imediatismo. Muitas pessoas perdem anos preciosos da vida tentando testar várias carreiras ou interesses, tratando a construção do destino como um catálogo de opções em um supermercado. No entanto, a verdadeira maestria surge do confinamento voluntário. É a decisão de se tornar um especialista, de dominar um campo, de ser a referência inquestionável em algo que ninguém mais parece disposto a dedicar o tempo necessário. Quando você escolhe um caminho e corta todas as pontes de retorno, a sua ambição deixa de ser uma faísca que apaga com a primeira brisa e torna-se um incêndio que consome os obstáculos. Considere a natureza do desgaste psicológico. Ele raramente vem de um trabalho extenuante feito com um propósito claro. O esgotamento, aquele que corrói por dentro, nasce da dissonância de fazer algo que não se conecta com o seu núcleo de valores. É a fadiga de carregar o peso de metas que não foram desenhadas por você, mas impostas por expectativas alheias. Quando a sua ambição é forjada pelo desejo de aprovação externa, ela tem uma data de validade. Ela funciona enquanto o aplauso continua, mas definha no silêncio da noite. Entretanto, aquele cuja ambição nasce de uma convicção interna inabalável não precisa de combustíveis externos. Ele se move porque, para ele, não realizar o que está proposto não é apenas um fracasso financeiro ou social. É um choque contra a própria identidade. Muitos buscam fórmulas mágicas para aumentar a produtividade como se a questão fosse mecânica. Se eu acordar às 5 da manhã, serei bem-sucedido. Mas a verdade é mais severa. A produtividade sem propósito é apenas um acelerador para o lugar errado. Sem a bússola de uma finalidade definida, quanto mais rápido você corre, mais longe se afasta do seu lugar legítimo de contribuição. O assassino silencioso da ambição não é a preguiça, como muitos pensam. É a ocupação constante com o secundário. É preencher o dia com microtarefas que dão a sensação reconfortante de trabalho realizado, enquanto a sua coisa principal, aquela ideia ou projeto que mantém o seu espírito inquieto, permanece na gaveta, acumulando poeira e arrependimento. Perceba como a ambiguidade atrai a falência do esforço. Quando você não sabe exatamente onde quer chegar, qualquer ventinho desvia a sua rota. É por isso que estabelecer metas não é um exercício de burocracia empresarial. É um ato de sobrevivência psíquica. Aqueles que não sabem para onde vão acabam servindo a quem sabe. Isso é uma lei, não uma sugestão. No vácuo da sua intenção, o desejo de outra pessoa cresce e ocupa o seu lugar. Você é o gestor dos seus talentos, e um gestor que não tem clareza sobre o inventário de recursos que possui acabará deixando-os se perderem ou serem usados por terceiros por um preço muito menor do que valem. Existe, contudo, um obstáculo emocional que precisa ser vencido para acessar esse nível superior de desempenho. Trata-se do medo do custo da escolha. Escolher é simultaneamente um luto. Ao selecionar uma direção, você mata milhares de outras possibilidades. Para muitos, esse assassinato das alternativas parece intolerável. O apego à ideia de ter muitas portas abertas é o que mantém o indivíduo preso no corredor, em vez de atravessar a soleira que leva ao seu objetivo. É hora de aceitar que quem deseja estar em todos os lugares, em nenhum lugar se estabelece. A ambição sadia pede renúncia. Ela exige que você se torne desinteressante para algumas áreas, para que possa se tornar formidável em uma única dimensão vital. A falta de persistência que você sente não é uma falha de caráter na maioria das vezes. É um sintoma de que o seu porquê ainda não foi respondido. Se a sua ambição ainda for pequena,
Se ela estiver limitada ao acúmulo superficial ou à vaidade de um status momentâneo, ela encontrará resistência, porque o mundo é implacável contra ambições que são puramente egoístas. Mas quando você alinha a sua ambição com a entrega de um valor real, quando o seu sucesso deixa de ser sobre quanto eu vou ganhar e passa a ser sobre quanto eu vou impactar, a natureza inteira parece conspirar a favor do seu movimento. O medo perde o efeito. A dúvida cede espaço para a convicção e a procrastinação perde sua autoridade porque agora você entende que não completar sua missão é uma perda irreparável para o seu entorno. Muitas vezes, a ambição morre sufocada pelas comparações. Na era em que cada segundo da nossa vida é exposto, é fácil olhar para o progresso alheio e concluir que o seu próprio ritmo está lento demais. Mas entenda, a comparação é a ladra da alegria e a sabotadora do foco. Ao olhar para o lado, você subtrai energia do seu centro. O seu ritmo de crescimento é uma função das suas capacidades e da singularidade da sua jornada. Tentar copiar a aceleração de outro é como colocar um motor de avião em um barco. Você certamente destruirá a estrutura, não importando quanto combustível injete. A persistência exige confiança no próprio processo de gestação. O sucesso tem um tempo de maturação que não pode ser burlado sem que a qualidade do resultado final seja comprometida. Analise agora o efeito da procrastinação estratégica. Sim, existe um tipo de procrastinação que se disfarça de preparo intelectual. É o indivíduo que lê o 100º livro sobre como ter sucesso sem nunca ter aplicado o primeiro capítulo do primeiro volume. Ele domina a teoria da execução, mas evita a dor da execução. Esse é o campo de caça preferido da mediocridade. Ela sabe que enquanto você estiver se preparando, você não é uma ameaça para o sistema, você não é alguém que está transformando a realidade. A verdadeira ambição, aquela que Napoleão Hill descreveu, é prática até a medula. Ela não teme o erro, ela o integra. Se você passou mais tempo consumindo informações do que gerando resultados, você já identificou o vazamento pelo qual a sua energia está saindo. O que separa na prática aqueles que constroem destinos notáveis daqueles que apenas sonham com eles não é a abundância de talentos, é a brutal capacidade de suportar o tédio da repetição. Muitos desistem porque esperam a euforia da novidade. Eles querem a adrenalina do começo, mas desprezam a monotonia da manutenção. No entanto, é exatamente na fase do fazer a mesma coisa todos os dias, com excelência crescente, que a distinção ocorre. A ambição madura é uma maratona, não uma sucessão de rajadas de 100 metros. Ela exige que você trate o dia de hoje como se fosse o primeiro e o único, não cedendo à tentação de achar que o trabalho duro deve terminar depois de alguns resultados superficiais. Muitas pessoas abandonam suas metas porque acreditam que o sucesso é um destino final onde a luta cessa. Na verdade, a ambição correta é a própria capacidade de lutar e de encontrar prazer na própria superação, independentemente do que haja no horizonte. Se você condiciona a sua felicidade a atingir um ponto específico no mapa, você corre o risco de desmoronar assim que chegar lá. A ambição que não morre nunca é aquela que transforma a si mesma. É o desejo de tornar-se alguém mais capaz, mais inteligente e mais resiliente, servindo como o fundamento para o que você constrói no mundo. O seu objetivo é um espelho do seu caráter. Se o seu objetivo é oco, a sua ambição será frágil. Se o seu objetivo é denso de propósito, a sua ambição torna-se inabalável, sustentada pelo peso da própria verdade que você defende. O custo da sua inação é muito mais alto do que você imagina. Não é apenas o tempo que passa sem que você construa o que deveria. É o esvaziamento silencioso da sua capacidade de realizar.
Cada dia que você ignora a chamada da sua verdadeira ambição, você atrofia o seu músculo da decisão. Você se acostuma com a própria mediocridade. Você começa a acreditar, falsamente, que esse é o seu limite. Mas isso é uma ilusão que sua mente cria para poupar a dor do esforço. Você não nasceu para ser refém de circunstâncias que você mesmo alimentou com a sua própria indecisão. O primeiro passo para mudar o jogo, para retomar o controle da sua ambição antes que ela se apague completamente, é aceitar a responsabilidade total pelo agora. Preste atenção nisto. O que você tem feito nas últimas 24 horas? Essa é a métrica real do seu compromisso. Se houver uma desconexão entre o que você diz desejar e o que você tem executado nas últimas 24 horas, você tem o diagnóstico claro do motivo pelo qual a sua ambição está definhando. Não culpe as condições econômicas, não culpe a falta de oportunidade, não culpe as pessoas ao seu redor. O seu sucesso é o resultado direto da gestão da sua energia. E você tem o poder absoluto sobre onde aplicar essa carga de intenção vital. Pare de desperdiçar o que você tem de mais caro com distrações que não contribuem em nada para a visão que você diz ter para a sua vida. Considere ainda a questão do ambiente. Se você está cercado por pessoas que se contentam com pouco, cuja ambição se limita à sobrevivência cotidiana ou ao entretenimento vazio, torna-se quase impossível manter a chama da própria ambição acesa. A ambição é, até certo ponto, contagiosa. E a mediocridade também. O ar que você respira socialmente determina em que altitude a sua vida vai voar. Se você não está sendo desafiado, se você não se sente muitas vezes o menos experiente em uma conversa, é um sinal de alerta de que a sua ambição está sendo asfixiada pela conveniência. Mudar o ambiente não é um ato de arrogância, é um ato de sobrevivência para aqueles que pretendem, de fato, extrair o máximo do potencial que lhes foi dado. A disciplina, longe de ser uma prisão, é a chave da liberdade que muitos buscam fora de si mesmos. Existe um padrão notável naqueles que alcançaram o topo em seus respectivos campos. Eles não dependem de motivação. A motivação é volátil. Ela depende do clima, do descanso, das emoções. A disciplina é um hábito forjado no silêncio da vontade, independente de como você se sente no dia. Quando você se torna disciplinado com o seu propósito, a sua ambição deixa de ser uma ideia romântica e passa a ser uma realidade operacional. Você não precisa se sentir inspirado para cumprir o que deve ser feito. Você faz porque faz parte da estrutura do seu dia, faz parte de quem você é. Essa é a base de ferro sobre a qual se constroem os impérios pessoais mais duradouros e influentes. Muitas vezes, a sua ambição é minada pelo seu próprio diálogo interno. Você se convence de que não é bom o suficiente, que ainda não é o momento certo ou que existem outros muito mais capacitados que você. Mas entenda, toda pessoa que já realizou algo significativo começou exatamente de onde estava, com os recursos que possuía e com um nível de conhecimento que, em retrospecto, parecia insuficiente. O erro não está em não saber, está em se esconder atrás dessa falta de saber para evitar a ação. O aprendizado acompanha a prática. Se você espera saber tudo para começar, você nunca sairá do lugar. A ambição real é o motor que te força a aprender enquanto você caminha sobre o terreno que você está desbravando. Se o seu horizonte parece nublado, volte para o básico. O que é o próximo passo? O que é a tarefa que, se for concluída hoje, move o seu objetivo principal 1 milímetro para frente? É na simplicidade desse exercício que a ambição recupera a sua força. Não tente carregar o peso do ano inteiro nos seus ombros esta tarde. Mantenha o foco cirúrgico no que está ao seu alcance imediato. O domínio sobre o seu hoje é a garantia de que o seu amanhã terá a forma que você decidiu dar a ele.
É essa consciência que mantém a ambição desperta. A certeza absoluta de que, contanto que você mantenha o compromisso firme com a execução, o resultado é apenas uma questão de tempo e de consistência acumulada. Antes de prosseguirmos para o último degrau dessa reflexão, considere que o que está sendo dito aqui pode ser a fronteira final entre quem você é hoje e quem você tem a capacidade de ser. A ambição não é algo que você ganha, é algo que você cultiva ou abandona. Cada decisão sua, desde a hora em que você escolhe acordar até o tipo de informação que você deixa entrar na sua mente, é uma sentença sobre o futuro do seu potencial. A persistência é uma virtude que poucos conseguem sustentar, simplesmente porque eles confundem o fim do dia com o fim da jornada. Eles param quando estão cansados. O que diferencia os poucos é que eles param apenas quando a obra está concluída, ou quando o limite da humanidade é atingido, mas nunca por uma mera questão de conveniência ou desconforto passageiro. O desfecho dessa busca não reside em algo externo, mas na renovação da sua mente quanto ao propósito que Deus colocou em seu coração. A ambição, quando purificada pela palavra, deixa de ser um peso de ansiedade e torna-se um fardo leve de obediência. Como está escrito, tudo o que fizer, faça de coração como para o Senhor, e não para homens. É nessa mudança de alvo que o esgotamento perde o seu poder. O que realmente destrói a sua ambição não é a dificuldade do caminho, mas a tentativa constante de carregar o peso do futuro sem o auxílio daquele que sustenta todas as coisas. Ao alinhar a sua vontade com o que as Escrituras ensinam sobre a mordomia do tempo e dos talentos, você descobre que o sucesso não é uma meta a ser alcançada, mas um reflexo da fidelidade que você demonstra no pouco todos os dias. Portanto, o segredo final é a entrega total da sua obra ao controle de Deus. Permita que a sua paz guarde os seus pensamentos, para que a sua ambição não seja frustrada pelo medo, mas impulsionada pela certeza de que o trabalho realizado na justiça nunca é em vão. Volte hoje à sua mesa, ao seu projeto, à sua responsabilidade, com a clareza de quem entende que o seu esforço humano, somado à soberana providência, cria um legado inabalável. Aquilo que você semeia hoje, com diligência e esperança, o Senhor fará florescer no tempo certo, desde que o seu coração permaneça firme e inabalável. Se esta reflexão trouxe a clareza que faltava para você retomar o seu propósito com fé e dedicação, escreva aqui embaixo: eu entrego o meu trabalho ao Senhor, e deixe seu amém nos comentários. Curta este vídeo e se inscreva no canal para que a sua caminhada seja fortalecida por mensagens que conectam a sabedoria das Escrituras com a sua vida prática todos os dias. Que o Senhor guie os seus passos, multiplique a obra das suas mãos e lhe conceda a paz que excede todo o entendimento enquanto você cumpre o seu chamado com toda a sua força. Em nome de Jesus. Amém.